Olá, meu nome é Juliene Matos, eu sou estudante de fonoaudiologia da FMU, estou no quarto semestre, sou técnica de enfermagem e sou uma portadora, né? Eu tenho uma epidermólise bulhosa, tenho 2 filhos com epidermólise bulhosa e hoje a gente veio aqui para explicar um pouco sobre o que é a epidermólise bulhosa. Sou vice-presidente da Débora Brasil e a gente vai tentar desmistificar a epidermólise bulhosa dentro da fonoaudiologia. Eu me chamo Daniele Bonfim, sou fonoaudióloga, concluí minha graduação em 2013 pela Unesp e concluí o meu mestrado em Ciências da Reabilitação em 2019 com a temática de epidermólise bulhosa e cuidados paliativos. Por definição, a epidermólise bulhosa é uma doença crônica que não tem cura e não oncológica. Então, uma patologia que não tem relação oncológica. A epidermólise bulhosa é caracterizada pela formação de bolhas por todo o corpo e por toda a região cutâneo-mucosa. Então, podem surgir bolhas na região oral, na região labial, na região de laringe e faringe também. Geralmente, em resposta a algum tipo de trauma ou tração. Assim como nas queimaduras, a pele é o órgão que é mais afetado. Ocorre uma fragilidade das células basais, que provocam uma inflamação dirigida contra o principal tipo de colágeno presente na pele. Então, assim, como se, para que todo mundo consiga entender bem, é como se a nossa pele fosse um murinho. E o colágeno é o cimento desse muro. Cada bloquinho são as células, só que no caso da epidermólise bulhosa, esse cimento está prejudicado. Ou ele não existe, ou ele é fabricado em quantidade menor do que o número de bloquinhos. Esses bloquinhos ficam soltos. Conforme tem qualquer tipo de atrito que a criança ou mesmo o adulto se esbarre ou se machuque, essas camadas vão se atritar entre si e vão gerar uma lesão, que inicialmente é uma bolha, essa bolha cresce e vira uma lesão que, dependendo do tipo da EB, vai ter uma profundidade diferente. O símbolo da epidermólise bulhosa é uma borboleta. Então, ela se compara com a fragilidade da asa da borboleta, né? É assim que a gente enxerga a pele de quem tem epidermólise bulhosa. Qualquer atrito maior pode causar uma lesão importante. Existe uma classificação de acordo com os achados clínicos e com a fisiopatologia dessas lesões, que é dividida em 3 subtipos, que é o simples. A epidermólise simples ocorre com um estilo de vida geralmente compatível com a normalidade, né? Não existem tantos impactos, mas existem a maior parte das lesões na palma das mãos, nos pés, na região de língua. Então, são pacientes que têm um comprometimento importante, mas que conseguem ter uma vida normal. Aí tem os pacientes que têm a epidermólise bulhosa juncional, que já é o mais grave, que a gente considera, porque o prognóstico de vida às vezes é muito incerto, as crianças acabam falecendo cedo, porque acomete muitos órgãos internos, né? Laringe, faringe, às vezes acomete as camadas do coração, precisa usar GTT, tráqueo, muitas vezes, então essas crianças têm outras comorbidades, além da EB, que complicam bastante a sobrevida dos pacientes com EB juncional. E o terceiro tipo de epidermólise bulhosa é o tipo distrófico, em que a formação das bolhas ocorre numa camada um pouco mais profunda. A expectativa de vida das pessoas que possuem esse tipo de epidermólise é um pouco maior, mas os tipos de lesões são mais graves também. Então, é o tipo de epidermólise que mais apresenta lesões em região de estenose esofágica, né? Em região de... Tem a questão também de fechar as mãos, então, conforme a criança vai ficando cada vez mais atrofiada, o autocuidado vai ficando cada vez mais difícil. E aí as lesões são grandes, então a família acaba precisando de um suporte maior. Então, as principais manifestações clínicas que acontecem na epidermólise bulhosa estão relacionadas a alterações de motricidade orofacial, então a toda a região de movimentação de lábios, de bochecha, de língua, ocorre um posicionamento de língua em assoalho e uma aderência da língua no assoalho. Então, é muito comum a gente ver crianças com epidermólise bulhosa que não conseguem colocar a língua para fora mesmo. Ocorre uma microstomia, então uma dificuldade maior de abertura de boca, que vai piorando com o passar dos anos.
Ocorrem aspectos motores alterados, então, principalmente no tipo distrófico, as crianças desenvolvem um enluvamento das mãos, né? Então, a mão vai ficando mais fechadinha. E aí, a gente encontra Dificuldade dele do autocuidado e também dificuldade, por exemplo, para escovar o dente, são dificuldades para escrever e são coisas que ele vai precisar para o dia a dia. Então, o motor fino fica praticamente perdido e o grosso, assim, a parte motora caminhar, vai ser mais lento. Então, tem que ter uma readaptação das funções que a gente precisa para o dia a dia para essa pessoa com epidermólise bolhosa. Isso leva a alterações dentárias importantes. Então, a criança com epidermólise bolhosa que tem um comprometimento motor não consegue escovar o dente, não consegue pentear o cabelo, existe uma queda de cabelo e de unha bem importante. Além disso, a criança vai ter alterações principalmente para a liberdade dela de explorar o ambiente, então a interação dela com outras pessoas, isso tudo pode trazer alterações de linguagem. O tônus e a sensibilidade dela vai ficar alterado também, então uma resistência maior ao toque. Além de tudo isso, a introdução alimentar ocorre de uma maneira diferente. Então, é uma criança que pode ter um atraso, um retardo nesse período de introdução e de transição das consistências, né, dos primeiros pedacinhos. E, principalmente, uma alteração vocal. Né, ocorre um retardo da puberdade bem importante, então pode ser que ocorram alterações vocais, principalmente no gênero masculino, e que permaneça com a voz infantilizada por um maior tempo. Aqui é um exemplo, né, dessas alterações que a gente citou, a dificuldade da abertura de boca, e é importante salientar que mesmo na epidermólise bolhosa simples, essa alteração também acontece, porque se você pedir para o paciente abrir a boca mais do que o limite dele, vai dar lesão no canto do lábio e isso demora bastante para cicatrizar, que é a grande questão da epidermólise bolhosa, é o tempo de cicatrização dessas lesões. Eu gosto de falar assim, se você cair e machucar o joelho, você vai demorar 7 dias para cicatrizar totalmente. Se eu cair e machucar o meu joelho, eu vou demorar 3 meses para o meu joelho voltar completamente. Então, essa é a grande dificuldade. E eu tenho o tipo simples. A criança com epidermólise bolhosa distrófica vai demorar 1 ano. Não temos um prazo para quando essa ferida vai cicatrizar. Depende de diversos outros fatores. E como a Daniele falou, a cicatrização depende muito da alimentação. E como essa alimentação vai estar prejudicada, a deglutição é prejudicada, vai ficar muito difícil dele cicatrizar mais rápido. Além disso, todos os outros procedimentos médicos de enfermagem encontram obstáculos. Então, o próprio dentista, quando vai fazer uma limpeza, quando vai fazer algum outro procedimento mais invasivo, vai ter um tempo de cicatrização muito maior, né? Então, se é uma criança que precisa internar e fazer um acesso, também vai ter um obstáculo maior. Então, na fonoaudiologia, a gente vem pensando na intervenção com esses pacientes como uma forma de prevenção de agravos e para uma melhora no desempenho. Quando a gente fala de reabilitação paliativa, a gente pensa que é uma criança que teve esse diagnóstico muito provavelmente ao nascimento e que vai ter todos os períodos de aquisição das habilidades e que a gente vai precisar proporcionar as melhores condições para esse desenvolvimento das habilidades. Então, não só a gente vai manter função muscular do que essa criança tem, mas também vai tentar proporcionar uma melhora geral e uma aquisição do desenvolvimento o máximo possível dentro dos parâmetros de normalidade. Então, os instrumentos que a gente utiliza devem ter, para avaliação e intervenção fonoaudiológica, devem ter um cuidado diferente, necessitam uma higiene muito mais específica, uma vez que a gente está lidando com lesões que estão expostas, né? Uma região não só de mucosa, mas de pele que está muito exposta. O estetoscópio, o paquímetro, que são objetos que podem ter um atrito maior na pele, também podem causar uma lesão maior, então devem ser usados com parcimônia. Eu gosto muito de falar do otoscópio, porque muita gente pergunta, tá, mas como eu vou fazer um exame de otoscopia num paciente que tem lesão na orelha? Porque eles têm lesão na orelha. Então, assim,
Proteção. A ponteira do otoscópio você pode colocar um Mepilex, que geralmente as famílias têm e levam consigo para a troca dos curativos, mesmo no hospital. Você pode colocar um tecido, qualquer coisa para proteger desse contato com o plástico em si. E é importante não enfiar, assim, não colocar de forma abrupta. Tem que ver até que ponto essa criança consegue e às vezes você não vai conseguir ver exatamente o que você precisava, mas vai conseguir ter uma ideia. Se tem muita lesão, é claro que vai ter secreção e vai ter dor. Se tem pouca lesão, então o que dá para fazer em parceria com o otorrino, porque essa criança vai precisar de diversos profissionais em conjunto para decidir os melhores tratamentos, para não ficar fazendo várias lavagens às vezes sem necessidade. Então, a nossa intervenção vai acontecer desde o período neonatal. É importante pensar que, a partir do momento que a mãe recebe a notícia do diagnóstico da epidermólise bulhosa, essa criança já pode ter algum tipo de intervenção, seja por modo de orientação ou de intervenção direta mesmo, da fono. Então, a gente vai pensar que o aleitamento materno vai ocorrer de uma maneira diferente, com alguns cuidados específicos, que essa mãe vai precisar de uma lubrificação muito maior na mama. Ela, muito provavelmente, se for introduzir algum tipo de bico artificial, também vai precisar de um ajuste, né? Geralmente o bico de silicone é mais rígido, então causa mais lesões na região intraoral. E aí, nesse período neonatal, o mais importante é que o bebê consiga se manter nutrido. E se ele tem algum tipo de lesão, por mínima que seja, ela pode causar uma diminuição da aceitação e uma perda de peso ou desnutrição. A questão do período neonatal, para mim, em especial, é muito importante, por diversos motivos. Eu sou uma mulher com epidermólise bulhosa, o que não é muito comum de chegar numa maternidade. Tive 2 filhos, uma de 11 anos e outro com 10 dias ele faleceu, ele evoluiu para o óbito exatamente por a falta de conhecimento. Eu me lembro que a parte de amamentação era muito complexa, porque eu tenho bebê, então me dava lesões e dava lesão no meu bebê. E não foi 3 dias tentando, foi uma noite. E foi o suficiente para perceber que aquilo não ia ser efetivo. Na Renara foi utilizado o método do copinho com leite materno de outra mulher, porque eu não consigo ordenhar. Do Miguel foi utilizado leite artificial no copinho também, porém um detalhe muito simples que fez muita diferença. Na Renara, para a enfermeira, administrar o leite, ela usava luva. No Miguel, não. E quando a gente foi questionar por que não, porque é um procedimento que a gente faz em todos os bebês e não precisa de luva. Mas a diferença do paciente com epidermólise bulhosa, como a Daniele falou, é que é uma lesão exposta. Ele pode não ter nada, mas eu pego do outro e levo para ele. O Miguel, ele nasceu a termo, com 4,50 kg. Assim que ele nasceu, a gente já viu as lesões, assim como a Renara também foi a termo, parto normal os 2. Eu não tive lesão durante o parto, mas eles tiveram lesão. O certo seria cesariana, mas não aconteceu. A Renara nasceu, foi para alojamento conjunto, como tem que ser. A médica reencaminhou para o hospital referência, que era o hospital Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, e tudo bem. O Miguel não. A médica achou que era uma infecção e colocou ele numa incubadora a 40 graus de temperatura. E o paciente com epidermólise bulhosa tem uma dificuldade referente ao calor. A gente não pode calor e ele foi queimado, né? Então ele ficou 3 dias na incubadora, que deu lesões do corpo inteiro. Ele só tinha nascido com algumas lesões no pé e na mão. E aí ele foi para casa depois de 3 dias, mas eu não sabia, ele tinha pegado uma bactéria hospitalar e teve uma parada cardíaca no meu quarto. 12 horas depois, na UTI de outro hospital, ele veio a falecer. E foi aí que eu comecei a pensar que outras mães passassem por isso e talvez não tinham voz, e descobri que muitas mães não tinham voz e dei voz a essas mães da forma que eu consigo. Então, através da enfermagem primeiro e hoje dentro da fonoaudiologia. Quando eu comecei a fazer fono, percebi que era um assunto muito pouco falado, quase nenhum fono conhecia EB. Faço estágio numa clínica de fonoaudiologia chamada FOP, e quando eu entrei na FOP, eu me lembro que a primeira pergunta da minha chefe foi assim: bom, se entrar um paciente com epidermólise bulhosa aqui, o que eu faço? E eu percebi que não era dúvida dela, era dúvida de muitas outras fonos. Tirando a Daniele, que já tinha experiência do ICR, quantos pacientes de epidermólise bulhosa vai aparecer numa clínica? Muito pouco, porque as mães também não conhecem o nosso trabalho. Então, elas não têm ideia
da importância que a fono pode ter. No aleitamento materno, principalmente, porque a grande questão da IB é passar a criança da primeira infância. Se ela consegue passar da primeira infância, as outras coisas ficam mais fáceis. E boa parte disso depende do aleitamento. Sim. Então, em resumo, grande parte das complicações que você teve estão relacionadas a procedimentos simples que poderiam ter sido evitados ou ajustados, né? Então, quando a gente fala de uma intervenção fonoaudiológica, a gente fala de adequação. Então, a gente vai tentar adequar a mama, tentar adequar o bico, tentar diminuir o surgimento dessas bolhas. Então, às vezes a gente não vai conseguir evitar que as bolhas surjam, mas acho que é importante a gente ter esse cuidado de tentar diminuir ao máximo o desconforto que a mãe e o bebê vão ter. Aí, o desenvolvimento típico da criança é como todas as outras crianças. Assim, eu gosto de dizer o seguinte: criança com epidermólise bulhosa é uma criança. Ela vai querer andar, ela vai querer engatinhar, ela vai cair. A grande questão é que você tem que protegê-la mais. Então, a primeira infância é a parte mais difícil, porque ele quer engatinhar, quer fazer bagunça e ele vai se machucar mais. Então, a proteção tem que ser muito maior. Existem hoje já algumas meinhas, né, que são adaptáveis, que dá para colocar no joelho, por exemplo, para ajudar nesse processo do engatinhar. Os curativos de proteção, que dá para colocar nas mãos. Mas o que eu acho mais importante, assim, orientação para a mãe e para os profissionais é que permitam que essas crianças explorem os seus próprios limites. A criança, ela é muito inteligente e nós todos somos adaptáveis. Se você começa a andar e percebe que não está dando certo, você vai mudar a forma de andar. Por isso que a gente manca quando está com o pé torcido. Então, por exemplo, se a criança começa a engatinhar e machuca o joelho, ela vai perceber que aquilo não está funcionando. Ela vai se adaptar, mas ela não vai deixar de experimentar o ambiente e conseguir andar. Como eu falei, a minha filha desenvolveu normalmente, ela tem epidermólise bulhosa simples. A primeira infância sempre é mais difícil, mas acredito que ter deixado ela se conhecer permitiu que a gente tivesse ganhos mais rápidos com ela e uma intervenção multidisciplinar mais rápida. E não foi particular, foi SUS, que a gente procurou a informação chegou mais rápido. Mas imagino que para uma mãe que receba esse diagnóstico e não tem ninguém na família com epidermólise bulhosa, assusta bastante. Então, vale lembrar que é uma criança como todas as outras. O que vai diferenciar é como você protege essa criança. O papel do fonoaudiólogo nesse processo é muito importante. Orientar essa mãe que tem que deixar essa criança brincar, orientar essa mãe que tem que deixar essa criança socializar com outras crianças, que é difícil, lidar com a questão do preconceito, com o olhar do outro, às vezes o olhar do próprio profissional. Todas essas questões trabalhadas, a gente consegue um desenvolvimento típico ou mais próximo disso para uma criança com epidermólise bulhosa. É importante reforçar que na epidermólise bulhosa não tem nenhum tipo de comprometimento cognitivo. Então, essas crianças têm total capacidade de se desenvolver de maneira habitual na escola. Às vezes, a limitação que a gente costuma ouvir, né, é a cadeira que faz um machucado. Então, é uma criança que não consegue permanecer o período de 4, 5 horas dentro da escola, mas que pode ter as aulas ou que pode tentar ter acesso a uma cadeira adaptada, né? Além disso, acho que um outro marco muito importante no desenvolvimento é o momento da transição e de introdução de outros alimentos, né? Então, pães, grãos, pedaços um pouco mais rígidos acabam causando a formação de bolhas e nem sempre a criança engasgar com isso significa que ela é disfágica, que ela não pode receber aquele tipo de alimento. Então, muitas vezes, as mães acabam mantendo uma dieta pastosa por um tempo muito maior, pensando em prevenir a formação de bolhas, mas essa criança nunca foi exposta a um tipo de estímulo ou de uma consistência diferente para o desenvolvimento normal da musculatura orofacial. Então, é importante a gente orientar que, apesar de ter, a gente tem que achar um equilíbrio, né? Apesar de ter todo esse risco, a gente precisa expor essa criança a situações que vão fazer ela evoluir. E acho que, assim, importante para todos os profissionais, não só os fonoaudiólogos, é lembrar que é uma pessoa como todas as outras. Então, nem toda queixa que uma criança ou um adulto com epidermólise bulhosa chega é normal porque ele tem EB. Não é verdade. Ele tem queixas como todas as outras. Por exemplo, já
tivemos problemas com crianças que tinham problemas na medula, né, questões de sangue e tal. Ah, não, é normal porque você tem EB, é normal porque você tem EB. E não é, é outra questão que precisa ser tratada e às vezes é tratada e curado como todo mundo. Tem catapora, tem piolho, como todas as outras crianças. A grande diferença é, quando tem essas questões, vai ter um agravo maior das lesões. Na catapora, por exemplo, pode ter catapora infecciosa, pode precisar de uma internação, mas vai ter. E é catapora e tem que tratar. Se a criança que tem, por exemplo, piolho na infância, que é normal, porém com um paciente com epidermólise bulhosa, ele pode ficar sem a pele da cabeça de tanto coçar. Então essa intervenção tem que ser rápida. Então é essa grande questão, assim. E lembrar que é uma pessoa com uma patologia, e não um portador. Eu não gosto muito do termo portador, porque a gente porta uma bolsa. Essa pessoa não pediu para nascer com epidermólise bulhosa. Então ela tem direito de trabalhar, direito de estudar, direito de realizar todos os sonhos que ela tem para realizar, dentro das limitações e capacidades que ela consegue desenvolver, como todos nós. Alguns usam óculos, alguns usam aparelhos auditivos, e pessoas com epidermólise bulhosa vão precisar, às vezes, de uma adaptação na mão, de uma cadeira de rodas, mas não as incapacitam. Então, é importante que o profissional apoie essa mãe, dê suporte para essa família, para a família entender que é uma pessoa como todas as outras, que precisa de mais atenção, mas não deixa de ser uma pessoa com sonhos e com evolução pessoal como todos nós. Então, nós, enquanto terapeutas, devemos enxergar a pessoa que tem epidermólise bulhosa como um todo, como uma pessoa, e não com os sintomas que a gente está tentando resolver, né? Então, muitas vezes, o mais importante para aquela pessoa no momento não vai ser falar do jeito que a gente espera que ele fale, ou ter uma abertura de boca de acordo com o que está publicado nos livros, que é a normalidade. Às vezes a intenção dessa pessoa é só conseguir comer uma coisa que ela gosta, ou conseguir se comunicar de uma maneira melhor dentro de um emprego, né? Então acho que o mais importante é a gente lembrar que o paciente é uma pessoa e não um sintoma. Existe uma rede de suporte hoje para todos os pacientes. Tem as políticas públicas, que ainda são poucas, estamos caminhando para isso. O governo federal passou a olhar para a epidermólise bulhosa esse ano, final do ano passado, começo desse ano, com mais afinco. Então, ainda estamos caminhando. Os pacientes têm muitas dificuldades em conseguir os curativos de alto custo. Existe todo um processo que ainda se caminha. Hoje no Brasil existe o Debra Brasil, que vem da Debra Internacional. Então, a gente segue as diretrizes da Debra Internacional e traz os guidelines para os profissionais. Então, seria o melhor jeito dos profissionais se informarem quando tiverem algum caso, que tem alguma dúvida, é através da Debra Brasil, que também faz um trabalho com os recém-nascidos. Então, existe hoje o kit borboletinha, qualquer paciente do país que nasça com epidermólise bulhosa, a gente consegue encaminhar um kit que dá para 3 meses, que a gente acha que é o período crítico, né, que a criança ainda está no hospital, os profissionais não têm informação, a mãe acabou de descobrir a doença, às vezes nunca ouviu falar e tem aquele problema e não sabe como resolver. Então, a gente manda esse kit para ajudar e depois cada estado tem uma associação, aproximadamente são 20 associações hoje. Aqui em São Paulo é a APEB, então a gente repassa esse caso para a associação fazer aquele segundo atendimento, que é de mãe para mãe mesmo. As associações são geralmente de famílias, então vai lá, vai dizer que vai dar tudo certo, que seu filho vai sair do hospital e que tudo vai dar certo no final. Tem as ONGs que fazem os trabalhos assistencialistas, tem ONGs nacionais, internacionais, enfim, tem diversas. Existem algumas ONGs que são mais próximas dos trabalhos que a gente faz, outras nem tanto, mas o importante é que, naquele momento, toda ajuda para a família é bem-vinda, porque são produtos caros. Por exemplo, o suplemento alimentar, curativo de alto custo, uma família pode ter um custo mensal, às vezes, de R$200 mil, às vezes de R$100 mil. Então, depende muito da quantidade de lesão, do que vai usar, porque são curativos todo dia. A gente toma banho todo dia. O paciente com epidermólise bulhosa precisa tomar banho todo dia, senão ele vai ter infecção. E isso é um custo, porque cada troca de curativo vai-se um montante ali de material. E tem os serviços de saúde, que tem os serviços públicos e privados, né? Que a Dani trabalha num público. Isso. A gente tem alguns serviços que já são especializados no atendimento dessa patologia, então
Nós temos um ambulatório no Hospital das Clínicas que que se tornou referência, né, para alguns outros serviços, então que encaminham muitos casos para lá, e nós realizamos esse atendimento multiprofissional. Além desse ambulatório, nós temos outros serviços no interior de São Paulo e nos outros estados que também têm esse preparo e tem profissionais que se especializaram no atendimento à epidermólise bolhosa. E aí, os aspectos de rotina, assim, é muito particular. Vale lembrar que cada paciente é um paciente, porque as manifestações clínicas variam muito. Eu tenho algumas dificuldades que outros não têm e tem dificuldades que eu não tenho. Mas vai ter dificuldade, tem a questão da familiar, do trabalho. A inserção na sociedade como um cidadão é muito complexa, isso eu posso falar. Eu ganhei o meu espaço com muito trabalho, porque eu aprendi a me comunicar de uma maneira que funcionasse, mas infelizmente essa não é a realidade de todo mundo. Muitos pacientes não conseguem chegar até a 8ª série, por diversas questões. Infelizmente, se criou um mito de que o paciente com epidermólise bulhosa não ia viver. Então, se ele não vai viver, a gente não investe. E não é verdade. Como a gente evoluiu muito em vários aspectos, o paciente hoje tem uma sobrevida muito grande. Não dá mais para você estipular quanto tempo alguém vai viver. Ninguém aqui pode fazer isso para nenhuma patologia, na minha opinião. A gente pode ter um prognóstico de evolução, mas a gente não pode dizer quanto tempo ele vai viver. Então, a gente conseguiu perceber que assim, a rotina é muito complexa. Para mim, é muito difícil pegar um ônibus, por exemplo, e é muito difícil para outros, por exemplo, usar o carro mesmo, porque ficar horas sentado no carro vai dar bolha. Então, você tem que ter um cuidado com o ar-condicionado do carro, vai ter dificuldade no metrô. Como eu tenho tipo simples, às vezes não é tão visível. Então, se eu quiser sentar, por exemplo, num banco reservado, não vou ter problemas. Então, às vezes eu evito. Mas outros pacientes que já têm as lesões mais visíveis, eles vão sentar no reservado e muita gente vai sair de perto, vai formar assim um espaço enorme entre aquela pessoa e as outras, porque a falta de conhecimento gera preconceito e esse preconceito envolve numa entrevista de emprego, esse preconceito entra na escola, na adaptação, no cotidiano com os vizinhos, com os outros familiares. Então, toda essa rede é muito importante. Eu acredito que o paciente de epidermólise bulhosa, ele só evolui socialmente se ele tiver uma rede familiar boa. E para isso, os profissionais de saúde precisam preparar essa família. Essa mãe precisa de apoio. A gente não pode esquecer que a criança é importante, mas a mãe também. Essa mãe está bem psicologicamente? Quantos bebês morrem? Esse ano, por exemplo, nós tivemos aproximadamente 10 perdas, um pouco mais talvez. As mães que têm os filhos vivos olham aquelas perdas e começam a se desanimar. Então, meu filho vai morrer também. Então, eu estou com medo. Então, os profissionais precisam estar prontos para acolher essa mãe e conseguir encaminhar essa criança da melhor forma possível. Então, é importante a gente reforçar que toda uma equipe multiprofissional faz o atendimento da pessoa que tem epidermólise bulhosa. Então, em muitos casos, vai precisar de um assistente social para cuidar das questões de escola, de frequência, de trabalho. Vai precisar de um fisioterapeuta para cuidar da questão da locomoção, das questões respiratórias. De um nutricionista para calcular se essa pessoa ou se essa criança precisa de uma suplementação oral, de um dentista para determinar se essas alterações dentárias estão dentro da normalidade, se existe algo a ser feito para melhorar esse desenvolvimento da arcada dentária, da enfermagem principalmente, porque tem toda a questão dos curativos, da psicologia, né, pensando em tudo isso que a Juliane acabou de falar, da terapia ocupacional para pensar no ajuste dos utensílios que essa criança vai precisar, né, então de um ajuste de um lápis, de uma caneta para frequentar a escola, do médico que vai fazer a assistência, que vai prover as medicações que essa criança precisa no momento. E me orgulho muito de dizer que agora o fonoaudiólogo também faz parte dessa equipe, né? Então, ainda temos pouquíssimas publicações na área, ainda temos muito o que descobrir sobre a atuação fonoaudiológica dentro da epidermólise bulhosa, mas já temos um grande avanço de falar de fono dentro da equipe que atende EB, né? A Débora, por exemplo, as diretrizes internacionais, a Débora Internacional, ela entende que o fonoaudiólogo é importante, mas ela não consegue descrever como. Ela não consegue, ainda não tem um guideline para o fonoaudiólogo seguir.
exatamente por essa falta de informação mesmo, de conhecimento. Então, em resumo de tudo que a gente falou hoje, o que a gente tem de intenção nesse vídeo e em todo o nosso trabalho, né, em relação à epidermólise, é entender que a gente não está falando só de qualidade de vida, a gente está falando de dar sentido à vida. Né? Então, independente se uma pessoa vai viver, se tem um prognóstico de viver mais um dia, ou mais um ano, ou mais 10 anos, essa pessoa merece ter um sentido na vida dela e fazer coisas que ela acredite. Então, é diferente a gente estabelecer obstáculos e limites e a gente não incentivar essa pessoa a superar eles. Então, acho que a nossa mensagem é essa, né? De que a gente tem que respeitar as limitações da pessoa que tem epidermólise bolhosa, mas a gente tem que incentivá-la a acreditar nos sonhos dela e tentar fazer tudo aquilo que é possível, né? É isso. A prova disso sou eu aqui. Eu nasci em 90, não se tinha Google, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha informação. Minha mãe é faxineira, meu pai porteiro. Tudo que eles escutaram que eu ia viver só até 3 meses de vida, então eu podia morrer no hospital, que eles iam usar meu corpo para estudo. Meu pai assinou um termo para me tirar do hospital e falou, bom, se ela vai morrer em casa. E eu lembro, meu pai fala que assim, você não pode levar porque vocês não vão ter condições financeiras. Ele falou, realmente, financeiras a gente não tem, mas amor a gente tem. E eles me incentivaram a estudar, que a única forma que eu ia conseguir me sobressair era estudando. Então, essa é o que eu acredito. Eu acredito que qualquer pessoa, de qualquer situação, ela consegue sair através do estudo. E prova disso que eu estou aqui. Então, para finalizar, gostaria de deixar primeiro meus agradecimentos a todos que assistiram o vídeo até aqui, ao espaço que o Cefac abriu para falar sobre epidermólise bolhosa. E quem precisar de alguma orientação, seja profissional ou familiar, pode acessar o site da Débora Brasil, que é www.debrabrasil.org.br, ou a Associação de São Paulo, para quem for do estado, que é a Associação de São Paulo, está nas redes sociais, a PEB São Paulo. E pode me procurar pessoalmente, eu vou deixar meus contatos aqui embaixo do vídeo, e aí pode me procurar que eu também dou orientação. Muito obrigada, espero que esse vídeo alcance muitas famílias e muitos profissionais que se interessam por essa patologia.